meus queridos. Pessoal, preste atenção. Essa aula de hoje é uma aula, é como se fosse uma revisão, mas ao mesmo tempo eu vou estar questionando com vocês as perguntas daquelas atividades que eu passei na última videoaula, certo? Se ficou alguma dúvida, a hora de responder você não entendeu a pergunta, ou não entendeu alguma coisa que tenha nos textos, ou alguma coisa da gramática mesmo, né? Então, que a gente possa estar discutindo nessa videoaula e tirando essas dúvidas e disponibilizando também o gabarito para vocês, tá bom? Então, vamos questionar aí o capítulo 5, que foi o da videoaula passada, que tem como temática um celeste coração. Como vocês sabem, o primeiro texto que a gente comentou, né, que é sobre o Carlos Paes Viralô, né, gente? Esse texto fala sobre ele. E aqui do lado, na página 31, a gente tem uma atividade referente a esse texto. Como a gente já comentou, a gente vai direto para a atividade, né? A atividade, a gente diz o seguinte: segundo o texto, é correto de si que. Então, aqui a gente tem algumas alternativas que vocês devem ter lido, né? E a gente vai ler agora e ver qual delas se enquadra ao que está dizendo, né, no texto, que está afirmando o texto. Diz assim a letra A: Viralô foi um fracassado, pois tuvo de arrancar 1000 vezes e empezar de novo. Vocês acham que o autor, Viralô, ele foi considerado uma pessoa fracassada? Não, gente, ele apenas falou que a pessoa, ao errar, ao não dar certo, que comece de novo, que sempre persista em começar de novo. Mas ele não foi uma pessoa fracassada, pelo contrário, ele tem assim, uma grande história, né, do seu país no Uruguai, então ele foi muito importante para o Uruguai em várias áreas, não só na questão mesmo de ser um artista, né? Então, a já está descartada. B. Paes faleceu durante a cerimônia del Sol por la manhã. Não, gente, vocês sabem que existe, ou até hoje, uma cerimônia que é feita, né, ao pôr do sol, que é uma homenagem a ele. Então, toda vez que dá horário, né, então é lido um poema dele, mas é uma forma de nunca esquecer o que ele fez, mas ele não morreu lá, ele não morreu nessa cerimônia. Apenas essa cerimônia foi, como é que eu posso dizer, foi, de certa forma, em homenagem, ou seja, após a sua morte, que começou em homenagem a ele. C. El artista Viralô le gusta demasiado la cordilheira de los Andes. Não, a nenhum momento fala disso, né? D. El escovetilho medio mundo foi donde país começou suas relações com a cultura indígena. Realmente, foi lá onde começou, mas não foi com a cultura indígena, foi com a cultura afro-uruguaia. Inclusive, está até no finalzinho do texto. E a letra E, última, La Caçapueblo se convertiu em um dos emblemas de Punta del Este. Sim, inclusive existe até hoje, né, gente, a Caçapueblo, que era a casa deles, que inclusive até mostrei para vocês na aula passada, a foto. E então foi lá, né, gente? Isso é um emblema, ou seja, é como uma coisa que até hoje ela tem essa relação, né, gente? Então a resposta da 1 é a letra E. A 2, gente, diz o seguinte: a partir da compreensão da leitura do texto, señala a alternativa correta. A A diz o seguinte: o texto informa sobre a muerte do artista plástico afrodescendente e uruguai Carlos Paes Viralô. Vocês acham que o único objetivo do texto é falar, informar da morte dele? Não, né? B. Ao meio-dia, transportar o ataúde dele palácio legislativo à la sepultura. Ataúde, gente, é o caixão, né? Então, ao meio-dia, transportar o caixão para o palácio legislativo. Vocês acham que a única função do texto é falar disso? Claro que não. Claro que teve esse momento no texto, momento onde fala da morte. Porém, não é esse o sentido, né? C. O artista falecido era, ademais, um político uruguai. Sim, ele era, mas na verdade não foi isso também o intuito do texto. Letra D. Paes deixa ao Uruguai um enorme sentimento de alegria, color e amor pela vida. Sim. Então o texto ele mostra justamente isso, que devemos começar de novo e persistir pelos nossos sonhos. E diversas falas que foi dita aqui no texto, que é importante, que é o sentido do texto. Por isso que a correta é a letra D. E a última é Paes Viralô foi alerro del dibujo, del cine, da música, da literatura. Sim, mas também não é o sentido do texto. Então, por isso, a correta é a letra D. Terceiro, segundo o texto, que se realiza em Caçapueblo desde 1994. Vocês sabem que existe lá a cerimônia do sol, né? Para em homenagem. Então, na casa dele até hoje existe essa cerimônia, que se dá no pôr do sol, que se chama Cerimônia del Sol. Então, vocês confiram aí a resposta, tá, pessoal?
Como se pode compreender a palavra recorrió em esse contexto? Qual é o sentido dessa palavra no texto, pessoal? Pode ser compreendida como viajou ou como conheceu, como viajou ou como conheceu, né, gente? A quinta, gente, é uma pergunta pessoal, então por isso que não é necessário eu responder, porque aí vocês vão responder de acordo com vocês. Diz assim: já has visitado o Uruguai? Alguns de vocês já visitou o Uruguai? Se sim, vocês respondam e explica, né, onde visitou, o que mais gostou. Está perguntando aí. E se não visitou, o que você gostaria de ver, né, de conhecer? E a sexta diz assim: traduz ao português as palavras destacadas em texto. Ou seja, vocês vão traduzir para o português. Tem aí empezar, que significa começar, alejo, que significa despercebido, alheio, dibujou, que é desenhou, e transladado, que significa levado ou transladado mesmo, que essa palavra também existe no português. Eu espero que vocês tenham ouvido, né, a música da página 32. Não temos atividade referente a ela, mas faz a comparação, leiam, vejam a tradução, igual eu falei na videoaula passada. E continuando aos comentários das atividades, vamos sair para a página 33, que é sobre os pratos típicos de Uruguai. Aqui a gente tem os pratos, pessoal, e aqui embaixo falando um pouco deles, onde vocês vão estar associando, colocando, né, transcrevendo o nome desses pratos de acordo com o que é feito eles, né, gente? Então vamos ver aqui o primeiro conceito. Se lo hace a la parrilla y puede ser pulpón, vacío y colita de cuadril. Se come acompanhado de algumas verduras e achuras, como chouriços, molejas, chichulines e morcilhas. Então, pessoal, é o chamado assado, que é essa imagenzinha aqui, a última imagem da primeira fileira aí, gente. Primeira fila, temos o assado. É como se fosse um churrasco grelhado, né? É um churrasco, na verdade, né? E eles comem lá com tudo isso. Chouriço, pessoal, são geralmente são linguiça, salsicha, são produtos pré-prontos, pré-preparados, certo? E esses outros são verduras mesmo, que acompanham. Segundo, é um emparedado de carne de lomo com diversos ingredientes, queijo, jamón, tomate, lechuga, azeitona e maionese. Como vocês sabem, jamón é o presunto, né? Lechuga, alface e os demais aí tá bem claro, né? E generalmente acompanhado de papas fritas. É o chamado cachorro-quente, o sanduíche, enfim, parece mais com um sanduíche. Porém, tem vários ingredientes como o cachorro-quente, né, gente? Tem a carne, tem o presunto, tem o queijo, tem a alface, tem batata, enfim, tomate, dentre outros. Terceiro, é um verdadeiro símbolo de toda a cultura do país. Em el campo e en la ciudad se vê uruguaianos com o termo barro el braço para tomar solos ou compartilho em rodas de amigos. É o chamado mate, gente. Até aqui na escola mesmo, tinha uns alunos, acho que ainda tem um pessoal lá do ensino médio, que eles costumam muito tomar mate, né? Que também tem um costume, do sul do país, que também alguns que são do sul, que moram aqui, já tem esse costume, e até o pessoal daqui que convive, né? Que é a mate, que é uma erva mate. E para eles, não só lá, mas na Argentina e dentro dos países, eles têm esse costume de onde eles vão, eles levam para tomar e compartilha com os amigos, ali já é quase como um vício mesmo, que é o mate, tá? Erva mate. E quarto, ideal para os dias de inverno, esta popular comida de olha se trata de carne de vaca e pollo cocinado a la cacerola, acompanhado de papas, verdura, boniatos, choclos e muitas outras verduras. Pucheiro, ele pode ser feito, como também falando aí, é mais utilizado no inverno, né? E ele é feito, olha, gente, é panela, né? Ele é feito na panela e geralmente é feito de carne, tanto de frango como de carne de gado mesmo, certo? E com todos esses temperos que foram listados aí na questão. É o pucheiro. Quinto, la crioula, né? Crioula de carne, é um sabor clássico de uma variedade cada vez mais ampla de gustos. Que é o empanado, né, gente? Empanado é tipo um pastel mesmo. Só que ele é feito no forno.
Sexto, é um popular snake, que consiste em mani preparada em uma pasta de açúcar e cacau. Sabe? Que eu falei para você naquele dia, amêndoa cristalizada, certo? E sétimo, frita al horno, al pan, com lechuga e tomate, ou la napolitana. La de carne é uma das comidas típicas mais consumidas em todo o país, que é a milanesa, né? E oitavo é uma das receitas mais simples e populares do país, que no caso é feito com massa de farinha, né? E gorduras, certo? É frita, no caso, é tipo como se fosse um bolinho frito. É um bolinho frito que a gente chama aqui no Brasil. E a penúltima é muito típico e está presente em infinita de postres, incluindo alfajores, helados ou o clássico flan caseiro, que é azeite com ele. É um doce de leite, mas ele é considerado, gente, postre, pessoal, é sobremesa, né? Então, esse doce de leite eles consideram como sobremesa e também eles usam também gelados, eles fazem, no caso, sorvete, né? Que helado é sorvete, fazem sorvete, enfim. Então, esse dulce de leite é utilizado como a gente utiliza aqui também, né, gente? Doce de leite como um postre, né? Porém, também eles utilizam também como eu acabei de falar para vocês, como sorvete. Corvina à la parrilha é um pescado, ou seja, pescado é um prato que vai com peixe, né? Pescado mais apreciado nos pescadores artesanais e los chefes de las costas. Se prepara las brasas, condimentada com arro e perejil. Perejil é cheiro verde, né? São o cheiro verde mesmo, coentro, cebola, essas coisas. E arro é alho, né? Então, eles preparam o peixe com isso, tá, gente? Com alho e cheiro verde. E é assado ali mesmo, sobre as brasas mesmo. Certo? E, voltando agora, vamos para a parte de gramática. Orações condicionais. Talvez tenha ficado alguma dúvida, a gente vai relatar um pouquinho, tá bom? Só relatando, pessoal, as orações condicionais 2, elas são formadas, assim como a 1 que a gente viu, né? Formadas por 2 tempos verbais diferentes. Certo? Geralmente aonde eu tenho um acontecimento e uma consequência daquele acontecimento. Por isso que a frase traz 2 momentos e é uma frase subordinada, uma oração subordinada, que uma depende da outra. Certo? E os tempos verbais trabalhados é o pretérito pluscamperfecto de subjuntivo e é o condicional perfecto, ou condicional simples. Então, esses 2 tempos verbais, eles vêm na mesma frase. E sempre os verbos vão conjugar nesses 2 tempos verbais. Então, vocês têm que analisar qual é a parte aonde vai haver ali a explicação, o momento, o acontecimento em si, e o condicional simples sempre será a consequência, entendeu? O que teria acontecido se a pessoa tivesse feito aquilo, né? Então, vamos, por exemplo, a frase de exemplo que vem no livro de vocês, diz assim: se hubiera dormido bien, me habría despertado temprano. Então, se eu tivesse dormido bem, né, eu tinha despertado cedo, mas para mim despertar cedo, eu teria que ter dormido bem, tá? Entendeu? Por isso que é a consequência. A segunda frase sempre é a consequência. Então, nessa primeira questão, vocês vão fazer exatamente o que acontece com esse exemplozinho que tem nela. Aí diz assim: usando o pretérito pluscamperfecto, põe as frases de acordo com o modelo de oração condicional. Então, a gente tem um modelo aqui, onde eles conjugaram os verbos de acordo com os 2 tempos verbais. É a mesma maneira que vocês vão fazer nas letras da questão 1. A letra A diz assim: nosotros, verbo ir, a México, nos, verbo encantar, las playas. Então, vamos conjugar aqui o verbo ir no pluscamperfecto e o verbo encantar na condicional perfecto. Então, como vai ficar essa frase? Se nós outros hubiésemos, né, gente, ido a México, nos habríamos encantado las praias. Então, se a gente tivesse ido ao México, a gente tinha se encantado com as praias de lá, se a gente tivesse. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa. A diferença do
das orações condicionais, onde trabalha o indicativo e o subjuntivo, que é o pluscamperfecto do indicativo com o pluscamperfecto de subjuntivo, é essa. Que o indicativo é uma coisa real, que aconteceu, um passado, dois passados que realmente aconteceram. Quando eu trabalho subjuntivo, acho que vocês devem lembrar disso, sempre são suposições, algo que pode ou não acontecer, no caso do presente subjuntivo, ou algo que a gente faz uma suposição que possa ou deveria ter acontecido, né? Então, por isso que o pluscamperfecto também é dessa maneira, é algo que não aconteceu. Como vocês observaram na letra A, se nós tivéssemos ido ao México, a gente tinha encantado com as praias, se tivéssemos, ou seja, não aconteceu, é apenas uma suposição, se tivesse ido, mas não foram, então não é um acontecimento concreto, tá bom? Mesma coisa acontece com a letra B. Se os equipos hubieram treinado mais, ou seja, se as equipes tivessem treinado mais, né, haveria perdido menos partidas, ou seja, haveriam perdido menos as partidas de futebol. Tinham ganhado mais se tivesse treinado. Entendeu? E assim vai acontecer com todas as letras. Então, vocês observam o gabarito e leiam e vejam o que eu acabei de falar para vocês, analisam, tá bom? Segunda questão. Relaciona a primeira coluna com a segunda e depois reescreve as frases conjugando os verbos segundo convenga. Aqui é simplesmente a mesma coisa, só que vocês vão ligar a coluna 1 com a 2 e conjugar o verbo que no caso não está conjugado. Tá bom? Eu vou ler para vocês umas duas mais ou menos, aí vocês, só para que vocês entendam como está funcionando a questão da conjugação e vocês façam com as demais letras, tá bom? A letra A, por exemplo. Temos aqui temos a pessoa yo, o verbo empezar, antes mis tareas, e a correspondente a ela é a última aí, terminá-las aí. Então, como é que eu vou conjugar isso? Vai ficar da seguinte maneira. Se yo hubiera empezado, o verbo é empezar. Então, a pessoa é eu. Então, simplesmente o verbo auxiliar vai ficar hubiera. Por isso fica, se yo hubiera empezado antes mis tareas, se eu tivesse começado antes minhas tarefas, las habría terminado ayer. Eu tinha terminado elas ontem, mas eu não comecei, né? Vocês observam que não aconteceu, esse acontecimento não foi real, é só uma suposição. A B. Se tu hubieras cenado mais depressa, habríamos legado mais temprano. Então, se você, né, se tu tivesse jantado mais depressa, mais rápido, né, tinham chegado mais cedo. Tá bom, gente? Então, vocês vejam o gabarito para responder as demais. Tá bom? É dessa maneira que funciona. Conjugar o verbo nesse tempo verbal aqui, das orações condicionais. Aqui tem um pequeno poema, que tem como temática desganas. Desgana, pessoal, é a mesma coisa de resistência, né? Não dá a ideia de resistência. Esse poema, ele dá essa ideia de resistência. Eu gostaria de ver só a leitura rapidinho com vocês. Se 40 mil ninhos sucumbem diariamente em ele purgatório del hambre y de la sede de la tortura de los pobres cuerpos, envilece uma a una de las almas. E se ele pudesse ufane de suas quarentenas, assim los pobres de solemnidade, com cada vez menos solenes e mais pobres, já é bastante grave, que um solo homem ou uma sola mulher contemple distraídos el horizonte neutro. Pero, em cambio, es atroz, sencillamente atroz. Se es la humanidade la que encorre de hombres. Certo? Aqui diz o seguinte na questão 3. Como é para responder a de 1 a 5 com relação ao poema, só ler a questão 3 aqui. Em el poema, el autor expressa o sentimento de... Qual o sentimento, gente? O sentimento de indignação, onde ele fala que essa questão do... Se 40 mil crianças sucumbem, né, diariamente no purgatório, então ele vai falar dessa questão do purgatório, vocês depois analisam o texto melhor, tá bom, gente? Porque se eu for fazer todo o comentário, o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas é bem simples esse texto, e vocês podem estar vendo as palavras como ufana, que acho que vocês não devem saber o significado, que significa orgulhoso. Atroz, gente, é como se fosse um poder de escolha, né? Que a pessoa pudesse escolher, tá bom?
quarta questão. El Tito desgana faz referência ao quê? Eu acabei de falar para você, né? Como se fosse uma resistência. Então, ele se refere ao hambre e o desânimo, né? Das pessoas. Então, aí a letra C. E a última questão, temos aí 3 palavras, inclusive as palavras que eu vi com vocês, que diz assim: como se pode traduzir as seguintes palavras que foram sacadas do texto? Hambre, significa fome, né? Sucumbe, que é a pessoa que se deixa vencer, né? Se abate rapidamente. E o fana, que envaidece, ou que vangloria, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida pode perguntar no meu PV, tá bom? Respondam, analisem as respostas de vocês. Não deixem de corrigir, tá, pessoal? Porque depois que a gente retornar às aulas, a gente vai ver tudo direitinho. Vou querer ver a atividade de vocês. Então é importante que vocês façam as correções. Certo?